Esse vídeo não é apenas mais um relato, mas um grito de advertência. Essa mulher, ela foi arrebatada. Deus quer que você santifique o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Deus não quer que você viva uma vida de vaidade. Deus não quer que você viva uma vida de mentira. Deus quer você completo para Ele. Deus quer a santificação do seu corpo, da sua alma, do seu espírito. Essa irmã, ela viu uma mulher, alguém que ela amava muito e que se dedicou a sua vida a Deus, sendo atormentada por demônios e por chamas. Como isso é possível? Ela disse em seu relato. Era uma profetisa, servia ao Senhor com fervor, jejuava, orava. A resposta a essa pergunta é o cerne de uma mensagem que pode mudar o curso da sua própria eternidade. Não é somente você ir para a igreja, colocar uma Bíblia debaixo do braço, dizer que está tudo bem, você já está salvo. Na visão dela, ela viu uma crente, uma cristã que fazia tudo isso. Talvez você faz, mas mesmo assim ela viu aquela alma, muitas almas queimando lá no inferno. Era cristão, estava na igreja todos os dias, orava, jejuava, entregava profecia, revelação, era usada por Deus, mas não era salva. Vamos aqui ouvir o relato da nossa amada irmã. Ela não é brasileira, eu vou traduzir tudinho para o português Brasil. Tá muito bom isso aqui, muito forte, muito impactante. Vale a pena você ver, você refletir sobre a sua vida espiritual, como que a sua vida está com Deus, tá tudo bem? Então faça uma análise profunda da sua vida. Peço você que gosta do canal, do conteúdo que eu trago aqui, me ajuda a curtir, curta. Não vai te custar nada, é de graça, eu sempre falo isso, né? De graça mesmo, não custa nada você apertar e dar uma curtida e compartilhar, passar essa informação para frente. Se você gostar do canal, se inscreva, segue nós para mais vídeo aqui. Lembrando, aqui é doutrina, não é só revelação, visão. Doutrina, pregação, tá? Eu prego muito doutrina aqui, pregação, ensinamento da palavra, oração, escatologia. O canal aqui é bênção. Então se inscreva ciente dos vídeos que eu faço aqui. Que Deus abençoe. Vamos lá ouvir o testemunho, o relato dessa irmã que está muito forte, muito impactante, essa visão que ela teve. Olá a todos. Aqui é Rich Ocean e quero compartilhar um testemunho sobre os poços da meia-noite. Acordei à meia-noite com o trailer deportado da minha irmã. Quando terminamos nossos planos, voltei para a cama imediatamente e me deitei. Assim que encostei a cabeça no travesseiro, me vi de pé no inferno. Quando estava no inferno, eu só via um poço. Podia vê-lo, um poço muito profundo. Podia perceber que havia alguém lá, mas não conseguia ver a pessoa porque o poço era extremamente profundo e a cobria completamente. Mas, enquanto eu estava ali, notei uma mão estendendo-se, tentando alcançar as bordas do poço, como se tentasse segurar as bordas para que essa pessoa pudesse se puxar para fora. Então, enquanto eu olhava, quando a pessoa alcançou com a mão, foi quando percebi que era uma mulher, porque vi mãos de mulher. Então, essa senhora, levantou as mãos para segurar as bordas do poço. Enquanto ela tentava fazer isso, ela queria desesperadamente sair. Eu podia perceber que ela estava sufocando, não estava respirando. Eu podia ver isso e ela estava realmente lutando. A maneira como ela lutava. Talvez se você tentasse enterrá-las vivas, elas lutariam com toda a força, tentando sair. Se você tentar colocar alguém em um caixão e tentar fechá-lo enquanto estão vivos, a forma como eles lutariam apenas para tentar abri-lo, apenas para lutar para sair. Essa é a comparação mais próxima que farei com a luta dela. Então, ela se agarrou às bordas do poço e depois levantou a outra mão, tentando muito ir para a outra borda, apenas para procurar por algo para se segurar, para que ela pudesse se puxar para cima. Quando ela levantou essa outra mão, eu podia perceber que seus dedos estavam retos assim. Quando ela levantou essa outra mão com essa ainda segurando a borda, ela tentou se puxar para cima e estava desesperadamente tentando parecer que havia algo onde ela pudesse se segurar para sair. Foi quando eu reconheci quem ela era. Era alguém que eu conhecia. Era alguém que eu realmente amava. Quando ela estava aqui na Terra, essa mulher costumava estar no meu quarto. Uma mulher que servia ao Senhor fielmente de muitas maneiras. E eu me lembro que várias vezes Deus até a usou para me entregar mensagens de advertência. Deus só tinha que me avisar sobre certas coisas das quais eu tinha que me livrar na minha vida. Ela costumava servir ao Senhor, amava a Deus,
Tinha um dom profético e serviu a Deus por muitos anos. Ela costumava jejuar muito. Era muito dedicada ao jejum. Era dedicada à oração. Ela realmente me encorajava de muitas maneiras. E quando ela morreu, eu pensei que ela estava no céu. E até esse momento, quando a vi no inferno, eu não podia acreditar no que estava vendo. Mas então, enquanto ela estava tentando segurar a outra borda para sair, eu vi um demônio. Era um demônio muito baixo. Era incolor, muito transparente e muito rápido. Esse demônio rápido segurava uma lança. E a lança poderia ter sido 4 vezes a altura dele, mas a lança era muito longa. Essa lança era muito longa e nas bordas era ganchuda de uma forma que, quando perfura alguém, quando puxa a lança pode se prender na carne da pessoa, rasgar a carne. Então, esse demônio estava lá, e seus olhos eram vermelhos, e eu podia ver pura maldade em seus olhos. Tinha lugares salientes. Tinha características salientes em seu rosto. A testa era saliente. As bochechas eram salientes. Era extremamente feio e muito mau. Então, ele estava lá, e quando a viu tentando sair dos poços, correu em direção a ela. Queria impedi-la de escapar do poço. Ele correu em direção a ela, e então, quando correu em direção a ela, primeiro, a mão dela ainda estava assim. Então, quando correu em direção a ela, ele pisou nos dedos dela, pesou nos dedos dela ou esmagou os dedos dela, porque estava pisando nela com toda a sua força. Em vez de pisar no resto do corpo dela de volta no poço, eu vi outro demônio que era exatamente idêntico ao primeiro, também com uma lança longa, exatamente como o primeiro. Então ele veio se juntar. Então eu vi vários outros demônios também vindo para se juntar. Então eles a pesaram e a empurraram de volta para o poço, sufocando-a, forçando-a a voltar, impedindo-a de escapar. Enquanto esses espíritos malignos faziam isso, eles estavam dizendo a ela, sua tola, você pensou que poderia enganar a Deus. E eles estavam com tanta raiva, você podia ver esse grande ódio em suas vozes na maneira como falavam com ela. Eles a chamavam de tola, dizendo, você pensou que poderia enganar a Deus. Quando eles disseram isso, de repente olhei e vi um pequeno quadro branco. Era apenas um pequeno quadro branco. No quadro, vi algumas palavras escritas lá. Estava escrito crianças abaixo de 5 anos. E então havia uma seta. E estava escrito bom. Abaixo, estava escrito adultos. Havia uma seta. E estava escrito eles devem enfrentar o bem. Imediatamente li o que estava escrito neste quadro. Mas os demônios continuaram sua zombaria desta mulher. Quanto às criancinhas, quando morrem, vão direto para Deus. Mas quanto aos adultos, eles devem enfrentar o julgamento de Deus. Era isso que eles estavam dizendo. Não estou dizendo que essa é a idade em que as crianças iriam para o inferno. Estou apenas compartilhando o que Deus me mostrou. Foi isso que eu vi. Foi isso que foi escrito. Mas Jesus me disse que se uma criança atinge uma idade em que sabe certo do errado, sabe que roubar é errado, mas faz isso, que mentir é errado, mas faz isso, contanto que saibam o certo do errado, essas crianças podem ir para o inferno. As crianças amadurecem de forma diferente. É importante criar seus filhos no caminho do Senhor. Esse demônio estava zombando dessa mulher, e então, enquanto eles diziam, você pensou que poderia enganar a Deus. Deus me fez perceber o que eles queriam dizer. Eu entendi o que eles queriam dizer, porque ele me fez lembrar de algo. Essa mulher era uma mulher de Deus aqui na terra. Ela amava a Deus e era uma profetisa. Mas havia uma coisa que ela não conseguiu largar, apesar de todo o jejum, apesar de tudo. Ela era muito mundana. E esta é a razão pela qual Deus me disse que ela estava no inferno. Deus me disse que ela estava no inferno por causa do uso de joias, maquiagem e por causa da mundanidade e do uso de cabelo artificial. Foi isso que Deus me ensinou. Esta é a razão pela qual ela estava no inferno, sendo atormentada. E Deus me fez lembrar que isso era verdade, porque eu me lembrei da vida dela na terra. Ela amava a Deus, mas mesmo depois de ouvir a mensagem da santidade, de ouvir que a santidade exterior é tão importante quanto a santidade interior, ela não se arrependeu. Ela só continuou a obedecer a Deus nessas outras áreas. Mas quando se tratava de santidade exterior, ela continuava usando o cabelo artificial, continuava pintando, continuava usando maquiagem, continuava usando calças, continuava usando joias.
Mas ela estava servindo a Deus, e Deus continuava